Como ser caro e não ser disponível demais. Existe um motivo pelo qual algumas pessoas entram em um ambiente e imediatamente são respeitadas, enquanto outras fazem de tudo para chamar atenção e ainda assim acabam ignoradas. E a verdade é desconfortável para muita gente. Quanto mais você tenta estar presente o tempo inteiro na vida das pessoas, menos valor sua presença parece ter. Quanto mais você corre atrás de aprovação, mais previsível você se torna. E pessoas previsíveis raramente despertam respeito verdadeiro. A psicologia do comportamento humano mostra que o cérebro humano se acostuma rápido com aquilo que recebe em excesso. Atenção demais perde impacto. Disponibilidade demais perde peso. Explicações demais fazem você parecer emocionalmente dependente. É por isso que muitas pessoas vivem frustradas sem entender por que são procuradas apenas por conveniência, ignoradas quando mais precisam, ou tratadas como opção mesmo entregando tudo de si. Enquanto isso, existe outro tipo de pessoa, aquela que não fala tudo, não reage por impulso, não sente necessidade de provar valor a cada minuto e exatamente por isso desperta curiosidade, respeito e até temor silencioso. Foi isso que Nicolau Maquiavel compreendeu ao estudar poder, comportamento e percepção humana. As pessoas valorizam aquilo que sentem que podem perder, e aquilo que está disponível o tempo inteiro raramente é tratado como raro. Neste vídeo, você vai entender como certas atitudes aparentemente pequenas estão destruindo sua imagem sem que você perceba. Vai descobrir por que algumas pessoas conseguem criar uma presença forte apenas controlando o próprio acesso, a própria energia e o próprio silêncio. E conforme este vídeo avançar, você perceberá que, talvez, o maior erro da sua vida tenha sido acreditar que ser sempre disponível faria os outros valorizarem você. O hábito invisível que faz as pessoas perderem o respeito por você. A maioria das pessoas destrói a própria imagem sem perceber. Não é através de grandes erros. Não é através de fracassos públicos. É através de pequenos comportamentos repetidos todos os dias. O problema é que esses comportamentos parecem normais, educados e até bondosos. Mas, na prática, eles comunicam fraqueza emocional para quem observa você em silêncio. Toda vez que você responde rápido demais, por medo de parecer indiferente, você entrega ansiedade. Toda vez que explica demais algo que ninguém pediu, você transmite necessidade de aprovação. Toda vez que aceita qualquer convite, qualquer migalha de atenção ou qualquer desrespeito apenas para não perder alguém, você ensina às pessoas que seu valor está disponível sem esforço. A leitura de pessoas mostra que ninguém respeita aquilo que parece emocionalmente desesperado por conexão. E talvez essa seja uma das verdades mais difíceis de aceitar. Muitas pessoas dizem que querem alguém presente, disponível e acessível o tempo inteiro. Mas emocionalmente, elas valorizam quem sabe controlar a própria presença. Porque autocontrole transmite força. Excesso transmite carência. É por isso que algumas pessoas vivem sendo ignoradas, mesmo fazendo tudo pelos outros. Elas se tornaram previsíveis, sempre disponíveis, sempre acessíveis, sempre prontas para correr atrás. E o cérebro humano rapidamente perde o senso de importância por aquilo que sente que nunca irá embora. A mentalidade de Maquiavel ensina que percepção vale mais do que intenção. Não importa o quanto você seja bom. Se sua postura transmite dependência emocional, os outros sentirão isso. E quando alguém percebe que você teme perder a conexão mais do que a outra pessoa, a hierarquia emocional muda imediatamente. Talvez você já tenha percebido isso acontecer. Pessoas que antes pareciam interessadas começam a responder menos. O respeito diminui. O esforço desaparece. E quanto mais você tenta recuperar a atenção, mais distante tudo fica. Porque existe algo que quase ninguém entende. Quem entrega acesso ilimitado ao próprio tempo, também entrega o próprio valor sem perceber.
E o mais perigoso é que esse comportamento começa de forma silenciosa. Primeiro, você tenta agradar. Depois, tenta manter proximidade. Depois, começa a aceitar coisas que antes não aceitaria. Quando percebe, sua presença deixou de causar impacto. E no próximo capítulo, você vai entender por que o mundo parece valorizar justamente as pessoas que não entregam tudo de si. Por que o mundo valoriza quem não entrega tudo de si? Existe uma razão psicológica para algumas pessoas serem lembradas, mesmo falando pouco, enquanto outras passam despercebidas, mesmo tentando impressionar o tempo inteiro. O ser humano sente atração pelo que não consegue decifrar completamente. O mistério cria tensão emocional. A previsibilidade destrói interesse. E é exatamente aqui que muitas pessoas perdem valor sem perceber. Quando alguém entrega pensamentos demais, sentimentos demais, disponibilidade demais e presença demais logo no início, ela elimina o processo natural de descoberta. Não sobra curiosidade, não sobra profundidade. Tudo fica fácil demais de acessar. E aquilo que parece fácil raramente é tratado como raro. A psicologia do comportamento humano mostra que o cérebro humano valoriza mais aquilo que exige interpretação, atenção e esforço emocional. É por isso que certas pessoas despertam fascínio apenas pela maneira como controlam o que mostram, o que falam e o que permitem que os outros saibam sobre elas. Não porque estejam manipulando o ambiente, mas porque compreenderam que exposição excessiva enfraquece presença. Muita gente acredita que para ser valorizado precisa mostrar tudo o que sente, tudo o que pensa e tudo o que possui. Mas a realidade social funciona de outra maneira. Pessoas fortes emocionalmente não vivem tentando convencer ninguém sobre o próprio valor. Elas não sentem necessidade constante de explicar sua dor, justificar decisões ou buscar validação a cada passo. E exatamente por isso, acabam sendo vistas como mais seguras, mais estáveis e mais difíceis de substituir. Nicolau Maquiavel entendia que parte do poder está naquilo que você escolhe não revelar. Porque quando as pessoas conseguem prever completamente suas emoções, seus movimentos e suas reações, elas deixam de enxergar profundidade em você. O excesso de transparência emocional cria familiaridade rápida. E familiaridade excessiva muitas vezes destrói admiração. Observe como algumas pessoas falam sem parar para preencher silêncios, tentam impressionar a todo momento e transformam qualquer conversa em uma tentativa desesperada de serem notadas. No início, isso pode até chamar atenção, mas com o tempo gera desgaste. Presença forte não nasce do excesso, nasce do controle. E talvez seja por isso que certas pessoas entram em um ambiente sem fazer esforço e, ainda assim, dominam a atenção de todos. Elas não estão tentando conquistar a aprovação. Elas não estão se oferecendo emocionalmente o tempo inteiro. Existe uma distância invisível nelas, uma sensação de que nem todos terão acesso completo ao que elas são. E isso desperta respeito silencioso. Só que existe algo ainda mais perigoso do que entregar tudo de si. É viver precisando que os outros aceitem você para sentir valor. E é exatamente isso que você vai entender no próximo capítulo. Como a necessidade de ser aceito destrói sua imagem em silêncio. Poucas coisas enfraquecem tanto uma pessoa quanto a necessidade constante de ser aceita. E o mais perigoso é que quase ninguém percebe quando começa a viver dessa forma. Tudo acontece de maneira silenciosa. Primeiro, você evita discordar para não gerar desconforto. Depois, começa a medir palavras para não decepcionar ninguém. Em seguida, passa a tolerar atitudes que machucam apenas para manter conexões vivas. Quando percebe, já não está mais vivendo de acordo com quem você é. Está apenas tentando não ser rejeitado. A psicologia do comportamento humano explica que pessoas emocionalmente dependentes de aprovação desenvolvem comportamentos automáticos de adaptação.
Elas observam o ambiente o tempo inteiro, tentando descobrir como agradar, como serem aceitas e como evitar abandono. O problema é que quanto mais alguém abandona a própria autenticidade para conquistar validação, menos respeito transmite. Porque existe uma diferença invisível entre gentileza e submissão emocional. E as pessoas conseguem sentir isso. Talvez você já tenha conhecido alguém que concorda com tudo, está sempre disponível, aceita qualquer comportamento e nunca impõe limites. No começo parece alguém fácil de lidar, mas com o tempo o respeito desaparece, porque a ausência de posicionamento faz a presença perder peso. Pessoas que nunca demonstram firmeza acabam sendo vistas como emocionalmente frágeis, mesmo quando possuem boas intenções. A mentalidade de Maquiavel ensina que quem teme perder pessoas se torna vulnerável ao controle delas. E é exatamente isso que acontece quando sua felicidade depende demais da aprovação alheia. Você começa a aceitar migalhas emocionais, silencia opiniões importantes e até diminui o próprio brilho para não incomodar os outros. Aos poucos, sua presença deixa de transmitir força e passa a transmitir necessidade. E existe um detalhe que quase ninguém fala. Pessoas que vivem buscando aceitação acabam atraindo exatamente quem menos as valoriza. Porque indivíduos manipuladores percebem rapidamente quando alguém possui medo de desagradar. Eles entendem que aquela pessoa fará esforço excessivo para manter a conexão. E a partir desse momento, a relação deixa de ser equilibrada. Nicolau Maquiavel compreendia que respeito nasce da capacidade de sustentar sua posição, mesmo correndo o risco de perder a aprovação. Pessoas fortes não controlam tudo ao redor. Elas controlam a própria necessidade emocional. Não imploram permanência. Não sacrificam dignidade para manter atenção. E exatamente por isso, criam uma presença difícil de ser manipulada. O mais impressionante é que quando você para de viver tentando agradar todo mundo, algo muda imediatamente. Algumas pessoas se afastam porque perderam o controle emocional que tinham sobre você. Outras começam a respeitar você pela primeira vez, porque limites revelam valor. E no próximo capítulo, você vai entender por que quem sabe negar acesso costuma ser tratado de maneira completamente diferente pelo mundo. O poder psicológico de quem sabe negar acesso. Existe um tipo de poder que não faz barulho, não precisa de agressividade e nem depende de status. É o poder de quem consegue dizer não, sem culpa. E poucas coisas alteram tanto a forma como as pessoas enxergam você, quanto a capacidade de controlar quem tem acesso ao seu tempo, à sua atenção e à sua energia emocional. A maioria das pessoas foi condicionada a acreditar que estar sempre disponível é sinal de humildade, bondade ou maturidade. Mas a realidade social funciona de outra maneira. Quando alguém percebe que você está acessível o tempo inteiro, começa a agir como se sua presença fosse garantida. E tudo aquilo que parece garantido perde importância emocional. A psicologia do comportamento humano mostra que limites criam percepção de valor. Pessoas que sabem interromper excessos, negar invasões emocionais e proteger a própria paz transmitem estabilidade psicológica. Elas demonstram que não dependem desesperadamente da aprovação ou da presença dos outros para se sentirem completas. E isso muda completamente a dinâmica das relações. Talvez você já tenha percebido como algumas pessoas parecem naturalmente respeitadas sem fazer esforço. Elas não vivem tentando convencer ninguém. Não se explicam o tempo inteiro. Não aceitam qualquer tratamento apenas para manter proximidade. Existe uma firmeza silenciosa nelas. E essa firmeza nasce da capacidade de selecionar o que merece acesso à própria vida. Muita gente confunde limites com arrogância, mas a verdade é que pessoas emocionalmente maduras entendem que nem todos merecem entrar em seus espaços mais íntimos. Nem toda mensagem precisa de resposta imediata.
Nem toda provocação merece reação. Nem toda pessoa merece acesso ilimitado à sua mente e ao seu tempo. Nicolau Maquiavel compreendia que o excesso de acessibilidade enfraquece a autoridade. Porque quando todos sentem que podem alcançar você a qualquer momento, desaparece a percepção de importância. O controle de acesso cria peso psicológico. E é exatamente isso que pessoas fortes fazem sem precisar anunciar. A leitura de pessoas também revela algo importante. Quem não consegue negar acesso geralmente possui medo inconsciente de rejeição. Por isso aceita interrupções constantes, desrespeitos sutis e relações desequilibradas apenas para não perder companhia. Mas quanto mais você tolera aquilo que fere sua paz, mais ensina os outros a diminuírem seu valor. E existe uma mudança poderosa que acontece quando você aprende a proteger sua energia. As pessoas começam a perceber que sua presença não é automática, que seu tempo possui valor, que sua atenção não será entregue para qualquer um. E quando isso acontece, até a maneira como olham para você muda. Só que muitas pessoas ainda confundem presença forte com excesso de exposição. E no próximo capítulo, você vai entender a diferença entre alguém realmente confiante e alguém apenas tentando esconder carência emocional atrás de palavras, atenção e necessidade constante de ser visto. A diferença entre presença forte e carência disfarçada. Existe uma diferença brutal entre alguém que possui presença forte e alguém que apenas aprendeu a esconder insegurança atrás de excesso de exposição. O problema é que muita gente confunde intensidade com poder. Fala demais, achando que transmite confiança, e tenta ocupar todos os espaços possíveis para não ser esquecida. Mas quem observa com atenção consegue perceber a verdade silenciosa por trás desses comportamentos. A psicologia do comportamento humano mostra que pessoas emocionalmente carentes sentem necessidade constante de confirmação externa. Elas querem ser notadas o tempo inteiro, precisam de respostas rápidas, vivem monitorando reações e transformam qualquer silêncio em ameaça emocional. Por isso falam sem parar, compartilham tudo sobre a própria vida e tentam manter presença constante na mente dos outros. Não porque sejam fortes, mas porque possuem medo invisível de serem substituídas. Já pessoas com presença forte não vivem tentando provar que possuem valor. Existe calma nelas, existe controle. Elas conseguem permanecer em silêncio sem sentir ansiedade. Conseguem desaparecer sem precisar anunciar saída. Conseguem observar mais do que falar. E exatamente por isso, causam um impacto mais profundo. A leitura de pessoas revela algo que poucos entendem. Quem está seguro não sente necessidade de convencer ninguém o tempo inteiro. A necessidade exagerada de atenção quase sempre denuncia uma luta interna por validação. E o cérebro humano percebe isso de maneira intuitiva, talvez não conscientemente, mas emocionalmente, as pessoas sentem quando alguém está tentando desesperadamente ser importante. É por isso que algumas pessoas cansam o ambiente, mesmo sendo comunicativas. Elas entram em qualquer conversa, tentando dominar a atenção, preencher todos os silêncios e mostrar valor a todo momento. Só que presença forte não nasce da quantidade de palavras. Nasce do peso emocional que existe por trás delas. Nicolau Maquiavel entendia que poder verdadeiro raramente se apresenta de forma desesperada. Quem possui controle emocional não precisa disputar atenção a todo instante, porque sabe que respeito não é conquistado através de insistência emocional. É conquistado através de postura, percepção e domínio sobre si mesmo. Talvez a maior prova de força seja justamente não precisar ser visto o tempo inteiro para sentir valor. E isso assusta muita gente. Porque viver sem depender da aprovação constante exige maturidade emocional. Exige capacidade de ficar sozinho sem sentir vazio. Exige entender que nem toda ausência significa rejeição. E quando alguém aprende isso, algo muda profundamente.
Sua presença deixa de parecer uma tentativa de ser aceita e passa a transmitir estabilidade. As pessoas começam a sentir que você não está implorando espaço na vida delas. E é exatamente nesse momento que sua imagem ganha peso. No próximo capítulo, você vai entender por que algumas pessoas só começam a ser valorizadas quando param de se oferecer emocionalmente para todos ao redor. Quando você para de se oferecer, as pessoas começam a sentir sua falta. Existe um momento silencioso em que tudo muda. Não é quando você fala mais alto. Não é quando tenta provar seu valor. É quando você para de se oferecer emocionalmente para pessoas que nunca realmente valorizaram sua presença. E nesse instante, muitos começam a perceber o espaço que você ocupava sem sequer terem notado antes. A maioria vive acreditando que precisa manter contato constante para não ser esquecida. Por isso manda mensagens demais, procura atenção demais e insiste em conexões que claramente já perderam equilíbrio. O medo do afastamento faz as pessoas se entregarem além do necessário. Mas a psicologia do comportamento humano mostra algo desconfortável. Aquilo que está disponível o tempo inteiro deixa de gerar impacto emocional. Quando alguém percebe que você sempre estará presente, independentemente da forma como é tratado, desaparece o senso de urgência em relação à sua presença. As pessoas começam a agir como se você fosse garantido, e tudo aquilo que parece garantido perde valor dentro das relações humanas. Só que existe um detalhe poderoso nisso tudo. Quando você começa a controlar sua entrega emocional, o comportamento das pessoas muda imediatamente. Algumas começam a procurar mais. Outras ficam inquietas, tentando entender o que aconteceu, porque sua ausência cria algo que sua disponibilidade excessiva nunca conseguiu criar: percepção de perda. A mentalidade de Maquiavel ensina que presença forte não nasce da insistência, mas da capacidade de ser lembrado, mesmo ausente. Pessoas emocionalmente valiosas não vivem correndo atrás para manter espaço na vida dos outros. Elas entendem que a atenção forçada produz desgaste, enquanto a ausência estratégica revela o verdadeiro peso de uma conexão. E talvez essa seja uma das maiores viradas emocionais que alguém pode experimentar. Perceber que não precisa implorar importância, não precisa perseguir reconhecimento, não precisa sacrificar dignidade para continuar sendo aceito. Porque quando você aprende a se retirar de ambientes que drenam sua energia, começa a enxergar quem realmente valorizava você e quem apenas valorizava o acesso fácil que possuía a sua atenção. Nicolau Maquiavel compreendia que o respeito cresce quando os outros sentem que podem perder algo importante, e pessoas que nunca desaparecem emocionalmente acabam impedindo que os outros sintam o peso da própria ausência. Muita gente teme ficar sozinha, mas existe algo pior do que a solidão. É permanecer cercado de pessoas que só demonstram interesse enquanto você entrega tudo de si. E quando você finalmente para de se oferecer, a verdade aparece com clareza. Alguns desaparecem porque perderam conveniência. Outros finalmente passam a respeitar sua presença. Porque no fim, pessoas raras não precisam implorar atenção. Sua energia possui peso justamente porque não está disponível para qualquer um. E quem aprende a controlar o próprio acesso, descobre algo que transforma completamente sua imagem diante do mundo. O verdadeiro valor nunca nasce do excesso de disponibilidade. Nasce da capacidade de preservar a própria presença,